tem aí. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem já quiser mandar alguma mensagem no chat, fique à vontade. Já tem aí um bocado de gente. Aline, Ana Clei, Caroline, Fabi, Jefferson, Joseane, Karine Rodrigues, Magda, Maria Oliveira, Morgana, Nadine, Pamela, Renato, Suzana, Vanusa, Ana Beatriz, Edna, Eliene, e aí Sandra Azevedo, Thaís Mercedes, Ornelas, Vitor. Aí, muito prazer, sejam bem-vindos. Por enquanto, eu ainda consegui ler todo mundo. Simone aí também está ingressando. Boa tarde aí, Sandra. Boa tarde, Tarcísio. Roberta. Hospital Unimed, Juiz de Fora. Hoje de manhã eu pesquei vocês e não peguei o nome. Maria Oliveira. Aí o Hospital Pessoal Juiz de Fora, Unimed, parceiro. Tivemos já a oportunidade de estar aí também. Hospital do Coração também, prazer em falar com vocês de Natal. Silvana. Aqui é um Galaxy que eu não sei de onde é. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Tatiane Silvana Santos, de Curitiba, no Paraná. Oi, Silvana. Pessoal do Hospital Santa Glória. Santa Graça. Márcia Ferreira, boa tarde. Gislaine. Hospital Sermeg. Clínica Sari, Tapetinga, Bahia. Oi, meninas. Ana Beatriz, do hospital, deve ser Unimed, né, Tarcísio? Unimed de Ribeirão Preto. Sagrada Família de São Bento. Hospital Unimed Teresina, Terra Boa. Deve estar 38 graus lá agora. Ana Maia ingressou aí também. Paulo Ferreira. Paula, trocando o nome da menina. Paula Ferreira, boa tarde. Bruna Oliveira, Copper Vasque. Sandra Azevedo, aqui em Teresina. Ela disse quantos graus aí, Tarcísio? 28 graus. Então tá frio. Deve estar de casaco. Tá uma maravilha. Prazer em falar com Teresina, terra querida. Aqui em São Paulo está 13. 13, vixe. Maracaju. Hospital Central Sermeg. Magda Itapetinga. Cláudia Prado. Camaçari. Edilene. Veloso. Essa deu tempo, Leo. Fátima. Barbarã. Ribeirão Preto. Bárbara. Mas acho Thaís CDI, Salvador para todos. Oi, Thaís.
Tarcísio, mas eu acho que Zireide aí ingressou também, mas acho que nós podemos começar os nossos trabalhos, né? Paula Daniela, boa tarde. Fernando Silva. Mas, Tarcísio, eu acho que nós podemos começar. Boa tarde a todas e todos presentes. Obrigado aí pelo elogio do curso, a gente luta por isso. Queremos agradecer a todos os palestrantes que contribuem voluntariamente com esse congresso, né? Para vocês terem um congresso gratuito, todos que estão aí trabalhando estão fazendo de forma gratuita também, para nós divulgarmos cada vez mais esse tema faturamento, que tem sido um sucesso total, com muitos inscritos. E lembrando que quem perdeu o dia de ontem, que foi maravilhoso, hoje de manhã poderá ver, logo após o congresso, no máximo 48 horas depois de cada palestra, já está lá no municipioconsultoria.com.br disponibilizada. A palestra de ontem à tarde, as palestras já estão disponibilizadas, as de hoje e as de manhã já estão sendo processadas, e assim sucessivamente. Por isso que nós chegamos a mais de 5.000 acessos por cada apresentação dessas. Tá? Para coordenar essa mesa palpitante, voltada para os modelos de remuneração, entre eles, com ênfase maior o capitexto, nós vamos passar a palavra para Tarcísio Becerra, que vai tocar as aulas de hoje, o módulo de hoje à tarde. Obrigado aí, Tarcísio. Tarcísio Becerra é sergipano, ele é da Endogastro, uma clínica de gastro, e que ele comanda administrativamente como diretor administrativo financeiro. Com você agora, Tarcísio. Um abraço. Muito abraço, agradecendo. Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à segunda etapa do segundo dia do terceiro Congresso Brasileiro de Faturamento, que temos hoje como tema o modelo de remuneração, que é o Capitation. Dentre das questões da pandemia, eu acho que uma grande vantagem que trouxe foi esse congresso aí de Murici, que ele começou na pandemia e tem agregado, acho que ao Brasil todo em geral, que ele consegue unir muitas pessoas de forma online. Iniciando, eu vou falar aqui as dicas para uma ótima reunião nas palestras. Ligue sua câmera. A capacidade de nos vermos é fundamental, pois a linguagem corporal é grande parte de como nos comunicamos. Porque vocês lembram que, apesar de não ser um evento presencial, o online, a pessoa vê a reação das pessoas, ajuda a todos que silenciem o microfone. Algumas pessoas, creio eu, que sem querer entraram com o microfone ativado. A gente pede que todo mundo silencie o microfone quando não estiver falando. Isso ajuda muito na clareza do som e evitar qualquer distração. Quando qualquer um precisar falar, basta levantar a mão. Tem essa opção no próprio Zoom. Essa é a opção mais prática que tem no Zoom e a gente vai dar atenção. E comentários e dúvidas a gente pode colocar no chat. Eu vou estar monitorando todas elas, vou estar anotando aqui. E aí, no final de cada palestra, vamos guardar para o final, a gente vai perguntando aos dois excelentes palestrantes que nós temos hoje, que a gente vai tratar hoje Antônio Costa e Silva, da PUB. Ele é baiano, ele entende bastante dessa área de cobrança. E do outro lado, a gente vai hoje vai ter o rico, que a gente vê a visão de cada um dos lados, para que cada um crie aí sua opinião. E eu sou Tarcísio Bezerra, como já apresentado, sou aqui da Clínica Endogastro de Aracaju, conhecido já de Murici, já fiz vários cursos e até hoje ligo para ele me socorrer em tudo que eu tenho dúvida. E sejam todos muito bem-vindos. E, Antônio, agora é com você. Ok.
Vamos lá, gente. Primeiramente, queria agradecer a Muricy, né, pelo convite. Tenho muita honra pela estar participando pela terceira vez e, mais uma vez, aí, endossando as palavras iniciais do Tarcísio. É importante parabenizar a equipe, toda essa equipe que há 3 anos vem desenvolvendo esse trabalho, essa apresentação, essa dinâmica nova, né? Aproveitando esse modelo que foi aprimorado e por conta de uma pandemia, mas que hoje toma conta, né? Não só pela sua eficiência e economicidade, mas também por toda uma questão democrática, porque é uma coisa mais fácil, mais barata e que todos têm acesso, né? No Brasil todo, e se duvidarem, no mundo todo podem estar assistindo. Então, parabéns, né, pela terceira edição, Muricy e equipe. Não é fácil, não é um trabalho fácil, né, no mercado de saúde que a gente tem. Então, acima de tudo, obrigado a vocês, né? E também aqui um prazer estar, na verdade, recontactando aqui. O Tarcísio não se lembra, mas nós já tivemos contato alguns anos atrás, quando eu era analista da MS Petrobras, né? E o Jonathan também, como a instituição dele é importante, instituição de saúde aqui veio com um modelo muito novo e inovador também para o mercado de saúde, necessário, extremamente necessário. Eu tive a oportunidade de visitar as instalações, então é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Enfim, mas vou tentar dar uma pequena contribuição aqui ao trabalho de vocês, né, fazendo uma breve apresentação do que o que hoje nós temos como Eu já modelos de... usei, pode tentar aqui. Aquela de babó. Tem um áudio aberto aí. Já fechamos. Pode tocar aí, Pernambuco. O seu áudio que está fechado. Pernambuco, ativa seu áudio, por favor. Acho que terminou fechando com você. Mas tudo bem. Vocês me ouviram até que parte? Tudo tranquilo? Bom, Tiago, então eu vou pedir para você começar a passar os slides, né? Então, a gente começa com a provocação. Até que ponto nós estamos efetivamente falando de novos modelos de remuneração, né? Como vocês percebem, em países desenvolvidos, essa discussão sobre modelos de remuneração tem sido feita desde a década de 90, ou seja, lá se vão 30 anos nessa análise, nesse estudo. Não é, então, uma questão de ordem local, mas é uma questão de ordem mundial, né? A assertividade dos modelos de saúde, a busca por um modelo econômico ideal, não é de agora, né? E é tão importante, tão significativo o seu estudo e seu avanço nesse sentido, que desde 2010, a própria Organização Mundial de Saúde, né, que para nós, vamos dizer assim, ficou mais evidente com o caráter de divulgação da pandemia, e a gente sempre teve uma visão de que ela dedicaria-se apenas a questões de saúde ou problemas de saúde em si, eventos de saúde, especialidade, patologias. Na verdade, também tem um braço econômico que se debruça sobre isso, né? E, nesse aspecto, é de forte impacto no mundo todo a forma de financiamento desse sistema de saúde, né? E a partir daí, né? Próximo slide, por favor. Ela vem apontando mudanças no modelo de remuneração como uma estratégia para alcançar melhores resultados em saúde. Aí a gente está vendo no sentido de
A gente precisa evoluir no contexto de ter uma capacidade de financiar a atenção em saúde de modo a vir ter os melhores resultados possíveis nesse aspecto, né? No Brasil, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que criada em 98, né, passou a regulamentar a atuação, principalmente das operadoras de plano de saúde, deu toda uma dinâmica, uma estruturação legal ao processo de oferta de saúde no mercado suplementar, ou seja, de forma mais abrangente, a gente tem um sistema de saúde que deve ser entendido de forma mais ampla, né? Tem uma parte que é o SUS e tem a parte de saúde suplementar, que é a assistência privada à saúde. Elas são complementares e se fazem necessárias. Essa discussão, na verdade, não é específica no Brasil, mas no Brasil, até por conta de uma criação de uma agência dedicada, como a ANS, tem suas particularidades, tá? Então, sigamos em frente. Bom, o que é que ela preconiza a ANS numa visão estrutural? Então, ela criou uma avaliação, né, do que ela entende como os modelos que ela identificou como predominantes no país, né? E, basicamente, você tem aqui modelos em meados do século XX, e que ainda continuam preponderando no nosso mercado, né? E aponta algumas características desse mercado, né? Desse modelo, né? Ele é baseado em condições agudas, ou seja, é sempre para atender quando há uma situação mais complexa ou mais uma agudização, né? Enfim, quando acontece algo necessário, né? Ou seja, de um modelo intervencionista, ele não é prevencionista, né? Ele é centrado no hospital, né? No modelo de atendimento hospitalar, hospitalocêntrico. Centrado também, é focado no cuidado do médico. Ele é fragmentado, tá? Ele é descontinuado, porque ele não tem uma linha de atenção que você siga um modelo da longevidade. Ele é essencialmente curativo, até por ser baseado em condições de agudização. Ele tem um uso descontrolado de tecnologia em saúde, né? Uma qualidade presumida. A gente até se discute, até em eventos anteriores, né? Muito a gente tem um discurso, principalmente dos consumidores, que associam a qualidade de determinado prestador de serviço, ou unidade hospitalar, enfim, de qualquer natureza, muito mais pela, vamos dizer assim, como disse a Vanessa Taik numa apresentação pelo Einstein, alguns anos atrás, muito mais pela poltrona de couro que tem na recepção, né? Ou pelo nível das instalações. Então, você tem muito a daí a ter realmente uma avaliação de uma qualidade presumida, né? Fortemente, largamente baseado em pagamentos por procedimento e com baixa utilização ou praticamente sem recurso de TI. Isso era uma situação que a ANS detectou. E para onde ela estaria vertendo, a ANS? O que é que ela anda buscando, né? O que orientou o que seria a ação dela para vamos dizer, criar uma diretriz ao mercado, né? Seria um novo modelo de cuidado, baseado em condições crônicas, agudas e agudas cronificadas. Seria de natureza ambulatorial, né? Por isso, hoje você tem um investimento significativo de operadoras. Os modelos de ATPS, atenção primária, um multiprofissional integral. A gente sai de um modelo centrado no médico e busca a colaboração e
e a visão multidisciplinar, né? Agregando outros profissionais, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, né? Tudo isso buscando integralidade na assistência, né? Um cuidado coordenado, não descontinuado, não pulverizado, né? Que busque incorporar cuidado de promoção, prevenção, reabilitação e paliativo, ou seja, ele sai de um foco que, se ele... Se você puder tentar falar só um pouquinho mais alto, o pessoal está com a dificuldadezinha para lhe ouvir. Só para tentar o pessoal aproveitar ao máximo, poder aproximar um pouquinho o microfone mais da sua boca para o pessoal Melhorou? Sim, sim. Então, né? Então, a gente entraria no modelo focado em prevenção, promoção, né, da saúde, e não apenas curativo, como citado anteriormente, né? Incorporação de tecnologias baseadas em evidências, né? Que é um instrumento, hoje vocês têm isso muito claramente demonstrado quando a ANS estabelece, hoje, quando ela faz uma publicação do rol de procedimentos, as diretrizes de utilização, é dentro desse contexto, ou seja, ela procura dar um norte ao impacto das tecnologias dos procedimentos que estão sendo autorizados, né? A gente passa a ter um modelo que busca uma avaliação efetiva da qualidade e você tem um desenvolvimento ou incentivo de novos modelos de remuneração e uso de TI, né? Um uso de tecnologia muito mais intenso e qualificado. E aí a gente vai desdobrar isso no quadro que vem a seguir. Bom, e o que é que você tem hoje, de fato, né? O contexto brasileiro é isso aí, é o reflexo daquilo que foi dito anteriormente. Você tem um modelo de pagamento baseado em volume de procedimentos e custos, né? Ou seja, uma verdadeira comoditização da saúde, uma linha de produção, né? Isso se agrava com o chamado envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, né? Esse é um quadro que a nossa pirâmide caminha para um achatamento, né? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, a base da pirâmide era extremamente jovem. Hoje você já tem ela tomando uma nova configuração, né? Falando da pirâmide etária, né? Temos hoje um vertiginoso crescimento de custos, né? A área de saúde implementada hoje paga muito pela aquisição de novas tecnologias, novos materiais, né? E outras demandas de outra ordem que vêm se agregando. Isso tem crescido o custo da saúde significativamente. Você tem aí uma questão ainda com a informação de cuidado do paciente descoordenada, né? Elas não estão unificadas, padronizadas e sequer estruturadas de forma que possam ser disseminadas e seguidas para um cuidado integral de saúde, né? Isso resulta também hoje num modelo em que você tem rede de prestadores de serviços pulverizada, muitos prestadores, muita oferta de serviços, né? Fragilidade da mensuração da qualidade de serviços de saúde. Então, a gente não tem ainda hoje, né, fora algumas experiências, algumas ilhas de sucesso, modelos ou indicadores bem construídos e até universalizados, né, que nos deem uma efetiva mensuração da qualidade dos serviços. Nós ainda temos um modelo efetivamente de produção muito focado em volume, né? Então, o que a gente tem aqui, assim, em curto prazo, é o chamado ciclo desvirtuoso, né? É um momento que, de uma forma geral, a gente pode associar ao contexto brasileiro, né, da saúde. E é nesse sentido que a ANS vem fazendo algumas ações, né? Vamos ao quadro seguinte.
Aí eu volto um pouco para a OMS, né, como uma primeira indicação, né, porque ela também tem uma leitura muito similar àquilo que a OMS vê, né, e que qual foi, vamos dizer assim, o primeiro apontamento da OMS para tentar melhorar esse quadro da saúde mundial, né, principalmente no que diz respeito na questão da capacidade de financiamento desses modelos, né? Então, a primeira desse apontamento, vamos dizer assim, sugestão dela foi limitar a execução de procedimentos do modelo Fee for Service, que é o nosso conhecido conta aberta, né? Eu vou falar mais à frente dele, que é predominantemente a remuneração dos prestadores de serviços de saúde. Atentem que, quando a OMS está falando, ela está fazendo uma apresentação de caráter mundial, não local apenas, né? Vamos em frente. E de que forma? Então, a primeira sugestão dela seria, na atenção primária, substituir por um modelo de captation, ou captação, e no atendimento hospitalar, rever o pagamento por diárias, taxas ou pacote, que é o que nós vamos tratar mais à frente. Então, basicamente, são esses dois encaminhamentos que vieram da parte da OMS e que tiveram uma repercussão aqui no país. Tiago, à frente, por favor. Quais são os formatos que nós temos hoje identificados no mercado brasileiro? A gente pode dizer também no mundo, de uma forma geral, né, como modelos de remuneração nos prestadores do sistema de saúde, né? O FFS, tá? Que é o Fee for Service, o ABP, né? Que é o orçamento geral, né? Nada mais é que é um Adjusted Budget Payment, ou seja, um orçamento ajustado, o Captation, o Bundling, o DRG, um modelo que a gente vê pouco aqui, né? Não é muito comum, que é o assalariamento, tá? Então, vamos em frente aí um pouquinho para a gente especificar cada um. Bom, aí nós temos FFS, Fee for Service, que é a famosa conta aberta, né? Paga-se por procedimento realizado conforme tabela acordada, né? Isso é que nós temos hoje, ainda fortemente no mundo, né, estabelecido, e no Brasil mais ainda, né? De tal forma, né, que, embora não devesse ser uma parte de intromissão da ANS, mas ela, naquilo que foi possível, ela entrou tentando criar uma padronização de procedimentos, né, o que resultou na criação da TUS, né, na Terminologia Unificada de Serviço de Saúde, né, mas que é um reflexo da necessidade justamente da agência buscar uma padronização desse modelo de cobrança, né? Ter alguma coisa que era uma loucura. Não sei, alguns talvez não tenham vivenciado, mas nós tínhamos tabelas dos mais diversos tipos, com mais diversos códigos. Então, você poderia ter uma operadora com 200 códigos e essa operadora, você como prestador, teria um outro comprador de serviço, um outro operador, teriam 200 códigos que poderiam ser absolutamente diferenciados, né? Enfim, era uma loucura. Até no seu processo de cobrança, né, você percebe isso muito claramente pela questão das estruturações de tabelas. E, reforçando aquilo que foi dito lá no início, né, todas elas eminentemente buscando centralizar, estruturar a cobrança de procedimentos médicos. Então, você tem as listas de procedimentos, você teve SBHPM nas suas mais diversas versões, que são
uma versão, né? E outras que aí Muricy, que é o plenamente dominante, poderá falar muito bem sobre os diversos modelos de tabela de procedimentos. Mas todos eles, efetivamente, de uma forma geral, buscavam apenas entender a questão dos procedimentos médicos. Eles depois evoluíram para um modelo de tabela em que entravam diárias e taxas, até que a ANS começou a fazer uma padronização mais efetiva, e hoje você tem, estruturada dentro da ANS, e é público dentro desse padrão TUS, a padronização que vai desde um procedimento médico, de enfermagem, fisioterapia, tabelas de diárias e taxas, medicamentos, materiais, enfim, houve uma evolução significativa, né? Então, a gente fala de um outro modelo que vem tendo uma evolução também, vem sendo um modelo bastante discutido e tentativa de aplicar-se isso, né? Que é o capitation, né? Em que você estabelece e negocia com a sua operadora, ou entre as partes, né? Um valor fixo, né? Por paciente, por um determinado período de tempo, né? É muito comum hoje você, inclusive, garantir também o chamado volume de pagamento para esse tipo de modelo, né? Então, você vai lá, vamos dizer assim, por exemplo, a área de oftalmologia. É muito comum hoje, você tem isso, algumas operadoras, inclusive, vêm adotando o procedimento de fechar com um único prestador, né? Em que ele estabelece um volume X de pagamento, considerando um quantitativo Y de usuários, em que ela vai fixar, estabelecer e pagar esse valor mensalmente para esse prestador, né? Então, esse é o capitation, né? O DRG, que é um grupo de diagnóstico relacionado, é uma remuneração fixa a partir de classificação do paciente por tipo diagnóstico. Ele foi bastante utilizado e é ainda nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos algumas experiências do SUS, né? Nesse sentido, desse modelo, né? Não deixa de ser interessante, mas ele tem uma característica muito peculiar, né? Que ele praticamente é um modelo que o fundamento do seu pagamento é a capacidade de você atender um determinado CID ou determinados CIDs, né? Ou seja, ele é centrado muito na questão da doença, do tratamento daquele grupo de diagnósticos que possam estar relacionados a uma determinada doença, certo? É algo que alguns hospitais, como eu falei anteriormente, vêm se utilizando, principalmente como um apoio, um suporte de gestão clínica, tá? Que termina desaguando no modelo também de remuneração, tá? Mas, como eu falei também anteriormente, também no mercado na saúde pública, ele tem sido utilizado principalmente nesse contexto de ser um instrumento de gestão clínica. Então, vamos à segunda parte. Aí, o ABP, que é o budget payment, né, ajustado, ou seja, é o famoso orçamento global. Estabelece um limite de gasto para cada unidade de saúde, um orçamento ajustável. Isso, alguns anos atrás, várias operadoras chegaram a fazer alguns experimentos, né, com diversos hospitais, fazendo esse tipo de projeção, né? Então, você cria um orçamento, né? Se faz um estudo, normalmente a operadora tem um estudo do que custou aquele hospital, aquele estabelecimento, um determinado período, né? Normalmente um ano. Tem um estudo histórico do desembolso, vamos dizer assim,
E, a partir daí, você cria um orçamento, estabelece uma meta, um valor, estabelece um valor fixo mensal e passa-se a pagar, a remunerar o hospital. Principalmente, eu falo hospital porque ele foi muito utilizado e vem sendo ainda muito em alguns modelos, em alguns hospitais. A gente tem alguns exemplos aí em São Paulo, principalmente no Rio Grande do Sul, de vários hospitais que estabeleceram acordos com algumas operadoras. A Mil, particularmente, é uma operadora que teve ações muito significativas nesse contexto, né? E é um modelo que, particularmente, eu acho, dentro da linha hospitalar, é muito interessante. Como o modelo seguinte, a gente vai falar do bundling, né, que é o famoso pacote. É um tipo de pagamento por performance. Cada pacote é estabelecido com base em serviços hospitalares ou condições clínicas com custos previamente definidos. Então, nós temos pacotes que é justamente vocês fechar, né, com aquele hospital, que para daquele determinado, vamos dizer assim, pode ser por procedimento, quando eu digo assim, a questão de condições clínicas, vamos lá. A gente costuma fazer um pacote hospitalar apenas para uma questão de diárias e taxas, isso aí se endereçaria até um pouco na sua diária global, né? Por um nível de assistência, pode fazer por um determinado procedimento. Normalmente, essas questões, esses pacotes buscam firmar processos, principalmente, vamos dizer assim, na área de procedimentos de alta complexidade, né? Cirurgias de coluna, bariátricas, né? Transplantes, né? Busca-se esses procedimentos que teriam um modelo de conta aberta, assim, algo muito difícil, né? Várias operadoras têm utilizado esse modelo para buscar ter um senso de previsibilidade dos seus gastos, amarrando nessa temática que é o pacote, né? E o último modelo aqui, depois a gente vai conversar sobre a possível existência ou não de um outro, né? Chama-se um assalariamento, que você paga um salário fixo, um determinado corpo clínico, né? Pode ser variado ou misto. Variado é quando ele só se dedica a pagar por produção, né? E misto quando ele tem uma parte fixa e uma parte de produção, né? Isso é muito comum na Europa, né? Você tem diversos sistemas de saúde em que o profissional atua desta forma. Aqui, depois peço até a Muricy para, como ele tem uma expertise e conhece o Brasil inteiro, Antônio? Acho que deu algum problema na conexão dele aqui. Deixa eu verificar com o suporte. Tentar falar com o suporte aqui. Pronto, vamos fazer o seguinte, então. Vamos iniciar o de Jonathan, enquanto a gente corrige a questão da internet de Antônio. Pode ser, Jonathan? Claro, pode ser. Pronto. A gente pede desculpa aqui, mas o suporte já vai entrar em contato aí com o Antônio para verificar. E seja muito bem-vindo. Jonathan, ele é baiano, já tem uma operação lá na Bahia e agora ele está na implantação aí. Na implantação não, na verdade está solidificada, mas já está aí no Recife, que é de onde ele fala nesse momento. E seja muito bem-vindo, Jonathan. Pode seguir aí. Vamos lá. Obrigado, Tarcísio, pela
apresentação. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o material. Confirma, Tarcísio, se você consegue ver em formato de apresentação. Positivo, perfeitamente. Legal. Então, estava acompanhando aí a apresentação Pernambuco, e falar de modelos de remuneração é sempre um desafio, né? Porque uma das provocações que a gente mais busca se fazer é qual que é o modelo ideal, né? Onde é que está a solução? Mas antes de eu chegar nesse ponto, né, que o Pernambuco estava concluindo, eu vou falar um pouco da Florence, porque muita gente, quando vê o nome Clínica Florence, já acha que é uma clínica ambulatorial, e, na verdade, a gente é um pouco diferente disso. Vai me ajudar a contextualizar sobre o modelo de remuneração que a gente adota e também entrar na discussão não só dos modelos em geral, mas em específico do capitation, né, que é ponto um tanto central e da nossa temática. Eu vou apresentar a vocês aqui por meio de um vídeo, brevemente, a Florence. Esse vídeo é da unidade Recife, unidade que tem 1 ano de inaugurado. Nós temos 2 unidades, uma em Salvador e outra em Recife, nessas 2 capitais aí belíssimas do Nordeste. E esse vídeo vai dar uma noção de que nós somos e o que a gente faz, tá bom? A Clínica Florence é pioneira no Norte-Nordeste e veio com a proposta de um cuidado humanizado. A Clínica Florence ela atende 2 perfis distintos de pacientes. Pacientes que necessitam de um programa de reabilitação intensiva, que tiveram uma infecção generalizada, uma sepse, passaram pela UTI, que tiveram um AVC, idosos que tiveram uma fratura de quadril, de fêmur. O outro perfil de paciente atendido na Clínica Florence é o paciente em cuidados paliativos, que apresentam doenças que ameaçam a continuidade da vida e no momento que eles apresentam sintomas de difícil controle e perda da funcionalidade, perda da independência, são cuidados acolhidos na Florence. Esses pacientes podem vir tanto de hospitais gerais, mas também de domicílios. Contamos com instalações que foram projetadas com o intuito de acolher. Nossa equipe é uma equipe interdisciplinar, onde a gente tem vários profissionais das várias especialidades, muito nesse intuito de acolher não só os pacientes, mas as famílias. Aqui na clínica a gente também cuida dessas pessoas, até mesmo os treinando a poder permanecer e perpetuar da linha de cuidado que é iniciado aqui para o domicílio. Quando eu cheguei aqui, eu nem sentar, eu sentava. Com as terapias, venci. Das físicas aos médicos, não tem que falar, tudo são cara, me abraçam mesmo, cuidado extremo. Como geriatra que atua em Recife, eu recebi com muito entusiasmo a notícia da chegada da Florence aqui na nossa cidade. E a minha primeira experiência acompanhando, tendo pacientes aqui na Clínica Florence foi a melhor possível. A Florence foi fundada em 2017 em Salvador, existe há 5 anos, é uma caminhada breve, porém com um acúmulo muito grande de experiência, e a chegada da Florence ao Recife em 2021 é uma convergência dessa maturidade acumulada nos últimos anos. O jeito Florence de cuidar é um jeito que reflete os nossos valores, a nossa paixão por cuidar, nossa missão de ser útil às pessoas, à comunidade, né? Então, eu sei que é um desafio falar um pouco do modelo de hospital de transição, né? No tempo que eu preciso que seja curto aqui para a gente focar no tema principal, né? Mas o hospital de transição é exatamente o caminho do meio entre o hospital e, por exemplo, o domicílio, para falar um pouco desses perfis. Aí eu afoto um pouco das 2 unidades, né? A unidade de Salvador é uma unidade que tem 5 anos, foi inaugurada em abril de 2017, são 60 leitos, enquanto a unidade de Recife só tem 1 ano, faz 1 ano agora, na verdade, em 13 de dezembro, e a gente tem 76 leitos, né, nessa unidade. Na Florence, a gente tem de 2 perfis de pacientes, né? Os pacientes em cuidados paliativos de fim de vida, então são pacientes que possuem uma doença ameaçadora à vida, provavelmente ele vai a óbito por conta dessa doença, e ele é direcionado do hospital geral para a Florence para que o paciente ele tenha o controle de sintomas, ele possa ser tratado em todas as suas esferas, não só clínica, mas também social, familiar,
E o objetivo é permitir que esse paciente tenha um controle dos sintomas. Por isso que o nome é cuidados paliativos, né? São cuidados de proteção, cuidados de conforto. Então, ainda que o desfecho seja um desfecho não desejado, óbito, porém, ainda há cuidado para se dar para pacientes nessa condição. A gente atende também pacientes em reabilitação intensiva, então, pacientes que foram, na verdade, acometidos por um AVC, uma cirurgia ortopédica, uma artrodese de coluna mais complexa, um tempo prolongado de UTI. A Florence, no período da pandemia, na unidade de Salvador, ela, durante o pico da pandemia, é como se ela tivesse aberto 15 leitos de UTI na cidade de Salvador durante 3 meses, né? Quanto ao volume de atendimento. A gente atendeu muitos pacientes pós-Covid, né? A gente não sabia desse efeito, mas os efeitos, né, de desdobramento de quem era cometido pela Covid tinham questões neurológicas, motoras graves, né, porque os pacientes, principalmente os intubados, que ficavam acamados por muito tempo, perdiam massa magra, então precisavam ser estimulados a ser reabilitados. E aí tem um asteriscozinho aí, ó, que a gente coloca, que é a reabilitação e adequação de cuidados. A gente também atende hoje muitos pacientes que eles não têm um prognóstico de reabilitação, mas eles precisam ter uma redução de complexidade. Um paciente que está gastrostomizado, um paciente que está usando uma dieta interal e precisa ter essa complexidade reduzida, um curativo para uma ferida complexa e que precisa de um cuidado também especializado, a gente faz tudo isso na nossa unidade. Então, é um cuidado multidisciplinar, com foco não apenas no paciente, mas na família. Então, tem muito apoio familiar, tem um processo de capacitação de familiares e cuidadores, em que o objetivo é a continuidade do cuidado. Por isso que é um hospital de transição. Então, quando esse paciente sai do hospital, vai para a Florence se reabilitar, ele é reabilitado junto com o seu cuidador principal. Pode ser um familiar ou alguém contratado. E aí temos um time multi, não só um time de médicos e enfermeiros 24 horas, mas também fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, que são profissionais importantíssimos para a gente conseguir entregar a reabilitação ou adequação de cuidados para a boa parte dos nossos pacientes. No nosso modelo de negócio, as visitas são 24 horas por dia, 7 dias por semana, que permite uma aproximação da família, principalmente de muitos pacientes que vêm oriundos direto da UTI. Então, tinha pacientes de Covid que nem chegaram para a unidade de internação e quando estavam na condição do pós-Covid, né, não estavam, claro, mais transmitindo, eles estavam na Florence recebendo visitas de seus familiares que já não viam por muito tempo. E outras flexibilizações importantes do cuidado, né? Visita de animais, visita de crianças, comunidades e até a possibilidade de preparar a refeição para o paciente internado por meio de seus familiares com acompanhamento do nosso time de nutricionistas. Esse é um indicador super importante que fala a respeito do que a gente persegue enquanto excelência. Vocês veem aqui do lado esquerdo o NPS da unidade de Salvador. Nosso NPS da abertura da unidade em 17 até hoje é um NPS de 88%. E o NPS desse ano, 2022, é 86%. Aqui em Recife, a gente tem um N menor de atendimento, mas ainda assim um N importante para esse período de ramp-up e crescimento que a gente está tendo. Já atendemos aí mais de 70 pacientes, estamos com um NPS de 94. Em termos comparativos, o benchmark mais recente da Associação Nacional de Hospitais Privados é de um NPS de 59%, né, desses hospitais. Aqui, uma ilustração que esclarece um pouco mais do modelo, né, e que converge para essa discussão de modelo de remuneração. O Hospital Geral hoje, ele atende o paciente a um custo mais alto, porque ele recebe o paciente numa condição aguda, né? Quando ele vai para um hospital de transição, então a gente percebe uma redução desse custo, principalmente quando esse paciente ele vem direto da UTI, e vejo que a estatística da gente é essa, 30% a 70% dos pacientes admitidos na Florence são oriundos de unidade de tratamento intensivo, e quando esse paciente recebe uma alta, se for um paciente de cuidados paliativos, a gente sabe que o desfecho é o óbito, mas quando é um paciente de reabilitação ou adequação, ele vai ter um downgrade de complexidade, e esse é o objetivo. Um paciente de reabilitação ele vai para casa, muitas vezes é totalmente recuperado, em algumas oportunidades ele vai com cuidado gerenciado, mas uma redução de complexidade, quando ele vai para o home care. Em alguns casos ele pode ir para um ILPI, um hospital de retaguarda,
a depender da sua condição particular. Estatística que a gente se orgulha muito é que 85% das altas nas 2 unidades, elas acontecem no prazo ou antes desse prazo determinado. O paciente já chega na Florence com a data de alta determinada desde o começo. Parte do que os modelos de remuneração tentam interessar para as operadoras, e as operadoras são clientes dos prestadores, é a previsibilidade, né? Então, o cumprimento das altas previstas desde o início garanta que a gente forneça um elemento importantíssimo, comum a muitos dos modelos de remuneração, que é a previsibilidade. Aqui só fazendo uma diferenciação importante, né, porque é muito comum para um conceito tão novo, né, do hospital de transição, às vezes é confundido com hospitais de retaguarda ou hospitais de crônicos, né? Um dos grandes desafios dos modelos de remuneração é como tratar as doenças crônicas, né? Então é preciso ter essa diferenciação. Aqui a gente cita alguns aspectos, né, que diferenciam a transição da retaguarda, né? A transição é muito mais intensa, ela possui sempre porta de saída, enquanto a retaguarda não possui. Então, um sistema de capitation, por exemplo, a retaguarda, que é um valor fixo, faz muito sentido, né? Porque vai ter uma variação de complexidade muito pequena. Agora, com uma hospital de transição, seria muito difícil trabalhar um capitation enquanto modelo de remuneração. Aqui também um gráfico que mostra onde está o posicionamento da Clínica Florence como um hospital de transição de bastante intensidade. Os modelos de remuneração estão sendo pressionados pela lógica de saúde no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, por exemplo, veja, esse é uma estatística que fala quantos leitos por 1.000 habitantes hoje existem dos chamados cuidados pós-agudos, né? Depois que o paciente sai do hospital, de 14 para 1.000 no Brasil. Aí você vai olhando outros países do mundo, você percebe que tem lugares como os Estados Unidos que tem 2.200 leitos para cada 1.000 habitantes, né? Então, umas disparidades muito grandes, e parte disso está associada a como dar sustentabilidade a unidades que prestem esse tipo de serviço através de um modelo de remuneração que dê previsibilidade às operadoras, mas também dê sustentabilidade aos prestadores. Esse gráfico mostra que assim 13% das deshospitalizações dos Estados Unidos hoje encaminham pacientes para esses cuidados pós-agudos, né? Mostrando que é uma tendência futura para qualquer lugar do mundo. Esse gráfico aqui pode parecer um pouco assim, desafiador de entender, mas basicamente o que ele passa a mensagem é que é o seguinte: esse laranja aqui, ó, o LTEC, são todas as unidades de cuidados pós-agudo que existem nos Estados Unidos e mostra qual que vai ser o caminho que o paciente vai passar à medida que o tempo passa, né? Veja, ele vai passar por hospital algumas vezes, esses pontos vermelhos, ele vai ter vários reinternamentos e existe uma grande camada dessa população que vai, na verdade, ir a óbito, que é essa mancha preta. Então, esse gráfico ele mostra que assim, os modelos de remuneração são importantes de ser discutidos porque eles precisam endereçar, dentre outros elementos, os heavy users, né? O Antônio, o Pernambuco, ele chegou a falar sobre a pirâmide etária, né, do Brasil, que está ficando cada vez mais com a sua base achatada e o seu topo se ampliando, com a expectativa de vida aumentando. Então, como é que os modelos de remuneração vão endereçar os heavy users, né? Estes que são os responsáveis pela maior parte dos custos, né? A estatística fala aí, né? 4% da população, só que representa 44% dos custos preveníveis. Esse outro gráfico que mostra, né, como é que a curva de custos ela aumenta quando se aproxima do período que culmina com o óbito, né, os meses antes do falecimento. É uma pesquisa da New Health Foundation. Então, mais uma vez, preciso endereçar modelos de remuneração, modelos de negócio que atendam à sustentabilidade do setor de saúde, seja ele da saúde suplementar, seja ele da saúde pública. E é importante que a gente viveu um pouco disso, né? Quando a Florence chegou com um modelo novo, um modelo de negócio novo, um modelo de remuneração novo, eu vou falar um pouco sobre isso aí mais na frente, a pergunta é, será que esse beneficiário tem direito à transição do cuidado? Hoje, na nossa unidade de Salvador, a gente já percebe que a transição de cuidados se tornou uma estratégia-chave para as unidades, para as operadoras. Então,
elas já percebem que há uma redução de custo importante no encaminhamento desse paciente, com um resultado prevenível, ou seja, tem muita previsibilidade, sabe-se quanto esse paciente vai custar, e com um desfecho clínico super significativo, né? Seja uma família bem acolhida quando lida com óbito, seja um paciente reabilitado ou com complexidade reduzida quando ele passa por uma reabilitação ou por uma adequação de cuidados. Então, um dos desafios aos modelos tradicionais é o paciente certo, no lugar certo, na hora certa e com o custo certo. Esse gráfico foi apresentado aí também pelo Pernambuco, e ele fala exatamente do lugar que nós estamos hoje, né? Modelos de pagamento focados em volume, né? O envelhecimento da população com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, custos crescentes e elevados. A gente está vendo aí, durante a Covid, como movimentou os custos de materiais descartáveis. Fragmentação da rede, muitas redes não se conversam, a gente não sabe, o paciente entra no hospital com prontuário, esse prontuário não se comunica de uma unidade para outra, muita dificuldade de obter as informações. E tudo isso é porque a gente precisa buscar essas duas informações que eu venho até, de certa forma, reforçando aí ao longo dessa apresentação, sobre previsibilidade e sustentabilidade, que são duas demandas legítimas, né, das duas partes, né, tanto dos prestadores quanto das operadoras de saúde, e quem se beneficia se a gente conseguir encontrar o equilíbrio, não só dessas duas variáveis, mas de outros elementos, no final vai ser um paciente. Qual que é a dura realidade hoje, né? A realidade é o que esse relatório aí da ANAP, ele mais recente de agosto de 2022, fala, né? A receita, ela aumenta, mas não na mesma proporção que os custos, né? Os custos estão aumentando aqui cerca de 12%, enquanto a receita aumenta menos de 3%. Então, 7% vezes 2%, por assim dizer, não é uma diferença sustentável. Aí aumenta as glosas, né, aplicadas aos procedimentos ofertados, né, pelo hospital. O prazo médio de recebimento também aumenta, então aumenta a glosa, aumenta o prazo de recebimento. Prazo médio de pagamento, ou seja, para cumprir o pagamento dos fornecedores, aumenta também, aí não tem mágica, né? É o que acontece aqui com boa parte dos hospitais associados da ANAP, com a queda da margem EBITDA, que é o resultado operacional, né? Qual que é o resultado operacional hoje dos hospitais? Ele vem caindo, infelizmente, diante dessa realidade. Então, faz muito sentido discutir os modelos de remuneração e tentar entender como adaptá-los a fim de assegurar sustentabilidade e previsibilidade. Na Clínica Florence, a gente faz uso desse modelo per diem, que são as diárias globais. Então, a gente define uma diária global que é aplicada, e essa diária global possui 90% a 95% de tudo aquilo que é utilizado dentro do tratamento dos pacientes, independentemente da linha de cuidado que ele esteja, cuidados paliativos ou reabilitação. E existe alguns itens exclusos que são remunerados à parte, porque são outliers. Então, nesse modelo de remuneração, principalmente porque esses outliers não são comuns à demanda clínica regular desses pacientes, eles são realmente exceções, a gente consegue dar muita previsibilidade. E dá previsibilidade com um estudo muito claro do que a linha de cuidado demanda, e permite que as operadoras também enxerguem isso como algo justo. Quando a gente passa para o modelo do capitation, né, eu costumo imaginar o capitation como se fosse um Netflix, né? Todo mundo tem um Netflix hoje, né? Netflix é uma coisa interessante porque é um valor fixo, né? Você paga um valor fixo para ter esse serviço. A semelhança com o capitation é que no capitation você paga um valor fixo para acessar aquele determinado serviço de saúde. O capitation ele é muito utilizado para atendimentos da saúde primária, né? Ou seja, os atendimentos ambulatoriais, ou para procedimentos de baixa variabilidade, ou seja, é aquele procedimento, chegou a falar, eu acho que o Antônio, catarata e tal, são aqueles procedimentos que vão ter pouca variabilidade, baixíssima chance de intercorrência, né, ou de agravamento, e aí você consegue estabelecer um valor fixo, ou por pessoa, ou por procedimento, e você consegue pensar numa escala, né? Então você
vai fazer isso para um grupo de vidas, né? E assim, é um modelo que é pouco aplicado hoje no Brasil. Já se tentou, mas assim, eu pessoalmente não conheço um modelo tão bem sucedido como puro capitation, né? Hoje, o que existe, até tem um estudo de Harvard, depois eu posso até disponibilizar, as pessoas puder pegar meu e-mail, meus contatos aí no final, tem um estudo de Harvard que fala de uma implantação de um capitation, mas que no final tinha um respeito ao risco, né? Porque como o capitation é um valor fixo, você não consegue mensurar quando a coisa sai do lugar, né? Isso acontece, a saúde ela não é matemática, né? O paciente chega com a demanda, mas às vezes ele vai agravar e vai fazer o que se agravar? Se você já tem um valor fixo, uma receita que normalmente no modelo de captação é paga antecipadamente por um período longo, como um ano, né? Então, muitas vezes no capitation, o que acontece? É feito lá um fechamento de um valor anual baseado em uma quantidade de pessoas daquela população que vai ser atendida por aquele serviço. Então, a gente podia citar aqui um ambulatório de oftalmologia que vai atender uma população de 2.000 habitantes, vai ter um valor fixo para cada habitante, R$2, e aí você vai receber antecipado vezes esse valor, e seus custos vão ter que estar dentro daquilo ali. Qualquer variação vai te colocar no risco. Esse risco fica todo na mão do prestador. Então, normalmente o que acontece é uma discussão de uma inclusão, de uma deflação ou inflação desse valor em função de performance. Porque o capitation puro vai depender de uma base estatística muito robusta que permita que você consiga conhecer tão bem a sua população, tão bem as variabilidades, que você vai evitar a perda de sustentabilidade. Esse aqui é um conceito do material muito interessante, recomendo também leitura aí para quem quer conhecer modelos e lógicas de implantação, é da ANS de 2019, Guia para a Implementação de Modelos de Remuneração Baseados em Valor. Muito interessante esse material. E aí ele fala aí o conceito, esse conceito é retirado dessa publicação, tá? É um modelo de remuneração por meio de estabelecimento de um valor fixo, per capita, para o fornecimento de serviços de saúde previamente contratados, para uma população definida um período de tempo especificado. Então, essa é a regra geral do capitation, né? E aí, você não pode oferecer esse serviço para fora dessa população, é somente para aquela população, ou seja, tem que ter um método de controle de quem você está atendendo, de quais são as vidas que têm acesso a esse serviço. E esse valor unitário, ele precisa ser ajustado no risco com base no conhecimento estatístico, porque se você não tiver um conhecimento estatístico da base de vidas que você está cuidando, corre o risco de você não conhecer as variações, na hora que for estabelecer o preço, não vão coincidir, no final você vai receber menos do que deveria para atender aquele público, perde sustentabilidade, e aí muitas vezes o que resta, né? Aí acontece o que está na última frase aí. Esse sistema pode induzir a uma redução de acesso aos serviços, ou seja, para você não consumir tudo aquilo que você precisa gerar de receita, porque vai ter mais custo se atender mais pessoas a um custo que não banca, você vai querer restringir atendimento, o que é um contrassenso, né? A saúde populacional é para oferecer para todas as vidas que tiverem esse direito. E aí fica a seleção de risco. Eu vou atender esse paciente aqui porque eu sei que não vai agravar, eu vou atender aquele ali porque eu sei que não vou atender porque eu sei que vai. E aí tudo isso acontece porque o valor pactuado pode ter sido muito baixo, né? Esse mesmo material tem uma tabelinha que explica vantagens e desvantagens, né? E deixa muito claro que assim, há uma concentração de risco muito grande na mão do prestador no modelo de capitation. E aí é preciso conhecer muito bem a sua base de vidas para você, quando for negociar com a fonte pagadora, você ter bastante certeza que você não vai ter uma variação de custo. Esse modelo, ele se assemelha, de certa forma, ao modelo que a gente aplica em nosso negócio, na Clínica Florence, porque a gente precisa conhecer muito bem a nossa linha de cuidado, porque o pacote a diária global ela é uma espécie de pacote, porque você consegue incluir várias coisas ali dentro, mas nem tudo, e é um pouco de capitation, porque você também define um valor fixo. Então, no final das contas, os modelos todos eles se conversam de alguma maneira, mas no caso específico do capitation, ele normalmente é aplicado para grandes populações, com valores fixos previamente,
que são aplicados para cada membro dessa população, seja ele usuário ou não, e você gera uma receita prévia que mais tarde pode ser que seja o suficiente para bancar tudo aquilo que você projetou ou não. A gente não tem hoje um modelo, um case tão robusto que permita a gente dizer se o Capitation é ou não a solução para todos esses problemas de sustentabilidade e previsibilidade. No final, é aquele dilema, né, que eu mencionei. Né? Como resolver o dilema do custo certo? Né? E aí, para não ficar em cima do muro, vou colocar aqui algumas conclusões que eu modestamente coloco até como provocação aqui para a gente conversar, aí o Muricy, o Antônio, o Tarcísio. Minhas impressões, tá? Não existe um modelo perfeito ou um modelo ideal que possa ser aplicado universalmente. A gente vai ter que conviver com modelos híbridos, né? De repente, um hospital que trabalha no seu ambulatório, como né, uma empresa que tem uma verticalização, né, por exemplo, né? As redes verticalizadas hoje podem estabelecer um capitation no ambulatório, mas quando for falar do hospital, vai ter que pensar num bundle, vai ter que pensar num diário global. Quanto mais diversificado for o portfólio do prestador, tanto mais provável a aplicação de modelos híbridos. Né? Então, vai ser preciso segmentar. Eu vou entrar no modelo de transição. Provavelmente você não vai trabalhar no modelo de transição com fee for service. Praticamente, hoje não tem espaço mais para essa metodologia, por exemplo, no segmento de transição. É provável que mesmo os segmentos da saúde, aos poucos, convirjam para modelos iguais. Né? Então, hospitais de transição vão acabar trabalhando com o mesmo modelo, saúde primária com o mesmo modelo, serviço de apoio diagnóstico com o mesmo modelo. Aos poucos isso vai convergir, porque é um movimento de sustentabilidade buscado pelos prestadores e de previsibilidade buscado pelas fontes pagadoras. Tem uma coisa que eu acho muito importante, assim, ó, o protagonismo propositivo, na minha opinião, ele deve ser dos prestadores. Eles que devem promover as discussões com o foco de assegurar a sustentabilidade de seus modelos, porque, no final das contas, são eles que conhecem, né, a estatística do atendimento, os custos. É bem verdade que as fontes pagadoras também têm condições de fazer isso, mas eu acho que o viés fica sempre mais difícil de ser discutido quando isso vem top-down. Né? A fonte pagadora determina o modelo para o prestador. Então, é muito mais construtivo quando o prestador toma essa frente e faz uma discussão com as fontes pagadoras. As startups hoje todas estão entrando no mercado nessa lógica, fazendo provocações aos modelos tradicionais e trazendo a discussão de um modelo novo. A Florence foi uma startup, né, há 5 anos atrás, nesse sentido. Os modelos impostos pelas fontes pagadoras tendem a subestimar a estrutura de custo dos prestadores, porque eles não conhecem essa cadeia, a não ser as redes verticalizadas, né, que possuem hospitais. Né? Então, só quem opera um hospital sabe a complexidade que opera um hospital, e por isso é muito importante que os prestadores conheçam bem seus números, conheçam o custo paciente dia, para ter chance de discutir de forma alinhada e baseada em desfecho, não apenas em tempo e custo. Né? Hoje, muitos modelos são associados a tempo e custo. Quanto mais tempo o paciente fica no hospital e quanto menor custo ele pode dar. Sendo que, na verdade, a gente deveria estar todo mundo interessado na discussão de desfecho. Como é que eu consigo o melhor desfecho no menor custo e no menor tempo? Então, essa é uma lógica que eu acho que deve permear a discussão de qualquer modelo que a gente coloque em prática. E toda a lógica de remuneração estará fadada ao fracasso se não tiver abertura e transparência. Sei que pode parecer assim, um pouco filosófico demais, né? Mas o prestador que não inova, repensa seus modelos, e a operadora que não escuta, esses não vão conseguir fazer dar certo. E eu já trabalhei tanto em hospitais, como hoje trabalho no segmento de hospital de transição, hospitais tradicionais e agora hospital de transição, e sei que essa discussão transparente ela é possível. Tem muita operadora disposta a discutir abertamente, com transparência, os modelos de remuneração. E quando a gente faz isso do jeito certo, a gente consegue captar pessoas a enxergar as coisas do jeito certo também. Então, eu gosto dessa imagem aí, que é uma imagem que a gente encerra nossas apresentações, né? A Florence é uma ponte para muita coisa, e essa discussão que a gente está fazendo é uma ponte também para bastante coisa. Então, meus contatos aí, meu e-mail, meu telefone, à disposição aí para qualquer discussão posterior. Perfeito.
Perfeito, Jonathan, excelente. Primeiramente, rapaz, sua apresentação aqui rendeu muitos parabéns, o pessoal ficou muito encantado com o modelo da Florence trabalhar, o pessoal ficou muito satisfeito mesmo, já perguntaram, e eu já vi aqui que até a equipe da Florence mesmo já respondeu onde é que ficam as unidades, tudo, tanto na Bahia quanto em Recife. Aproveitando, pessoal, queria saber se você tem algumas perguntas que vocês já podem colocar aí. Eu queria verificar se Antônio ele consegue retomar a apresentação dele, que a gente teve um probleminha. Antônio, pode ligar o microfone que está desativado para ver se a gente consegue retomar a sua apresentação. Estão me ouvindo? Respondendo todas. Estão me ouvindo? Positivo, Antônio. Oi. Oi, Antônio. A gente está feliz também aqui com a apresentação do Jonathan, porque se a gente tivesse combinado, talvez não tivesse dado tanto certo, viu? Porque basicamente falamos coisas muito assertivas e está comprovado as coisas estão muito diretamente relacionadas, né? Então, vou adiantar, porque parte, inclusive, do que eu concluiria, o Jonathan já abordou, né? E ficou muito assim, interessante pela exemplificação do próprio processo da... Rapidinho aí, Tiago, para aí a gente entrar nos questionamentos que sejam possíveis. Sua apresentação já está aberta. Pronto. E aí faria um link justamente da questão do que é o tema em si do nosso congresso, né, tem como tema a experiência do paciente. Esse conceito, né, do que é a experiência do paciente. Né? Isso foi muito bem aí, exemplificado pelo Tai, né, pelo Jonathan, né, como essa percepção que os pacientes têm da gama de interações com o sistema de saúde em sua totalidade, os hospitais, as clínicas, ou seja, a gente tem que buscar que os modelos, as ações, né, tudo tenha um foco na centralização, na atenção à saúde do paciente. Né? E aí é que viria aquela minha pergunta, né? Nós teríamos talvez um sétimo modelo, né, que é justamente um modelo baseado em valor. Quando o Jonathan fez uma abordagem de desfechos clínicos, a abordagem o modelo, entre aspas, que eu não considero modelo, mas eu acho que deve ser em si o próprio, vamos dizer, a diretriz maior da assistência hoje, é justamente essa questão de você ter desfechos clínicos, né, devidamente sustentados por conhecimento e estrutura de custo, que venham a propiciar a melhor experiência do paciente. Ou seja, a gente vai trabalhar o universo de custos, de financiamento, da qualidade assistencial, tudo buscando um desenvolvimento, um aprimoramento de saúde, e não meramente uma questão curativa, que é o modelo hoje. Né? A gente tem um modelo hoje que é voltado para curar, né? Não cuidar da saúde do paciente, e muito menos ainda está centrado na questão da experiência do paciente, como é que ele percebe tudo aquilo que está sendo, vamos dizer assim, trabalhado por ele, né? Desde a atenção na clínica, ao protocolo médico que é adotado no hospital, como o médico direciona, enfim. Então, vamos só um pouquinho aí mais à frente. Repetindo, né? Aqui o que Jonathan já comentou. Cada um dos modelos existentes provoca diferentes incentivos e estímulos. Prestadores quanto pagadores de serviços de saúde devem buscar a melhor combinação desses modelos de remuneração, sempre objetivando o melhor desfecho para o assistente. Não tem uma receita de bolo, não tem uma questão única, um modelo único que vai ser resolutivo. Tem sempre se estar buscando como o Jonathan comentou, uma ação híbrida. Esse é o melhor caminho. Vamos em frente.
Nosso desafio está esse aí, equilibrar custos, pessoas, assistência, tecnologia. Esse é o grande mote. Vamos. Finalizando, agradeço mais uma vez a oportunidade e qualquer coisa estamos à disposição. Acho que agora a gente tem que partir para conversar mais um pouquinho sobre isso. Perfeito, muito bom e excelente esse debate aí. Pessoal, vocês têm daqui, eu acho que tem. Apesar de discutir há algum tempo, é um tema relativamente novo, de modo geral, é uma briga ainda grande, e gostei que, apesar de cada um verificar o seu lado, uma coisa é em comum, tem que ser feito alguma coisa, né? Esse modelo de cobrança e de gestão de ambos os lados está complicado, mas tem que se chegar a um acordo, sim. Concordo com vocês. Professor Muricy. Obrigado aí os meninos, adorei as duas palestras. Pedi desculpa aí pela quebrada, mas ficou, como o Pernambuco falou, ficou legal, porque juntou as peças. Agora, sem dúvida nenhuma, nossos modelos de remuneração, nenhum deles ainda retrata uma satisfação total entre os três grandes atores desse processo: comprador, prestador e paciente. Tá? Claro que a gente gosta muito dos cuidados da Flores, tal, mas, na verdade, nós temos que buscar um modelo que venha trazer transparência, facilidade e que, acima de tudo, não tenha a possibilidade dessas glosas como reguladora de preço. O colega aí foi muito feliz, o Jonathan, quando ele fala isso. A gente corrige o preço, o custo aumenta, mas a glosa sem justificativa aumenta. Tá? Então, desse lado, a gente não resolve a situação. E aí a gente pode até pedir a ele para fazer um comentário sobre esta temática. Agora, claro que nós temos muito hoje os pacotes ou conta pré-acordada e assim sucessivamente, e o que se tenta colocar no mercado, o capiteixo, é na busca da divisão da responsabilidade. Vamos ser mais claros. Na intenção de jogar responsabilidade para o prestador e muitos acordos de capiteixo que nós temos acompanhado. Por quê? Você não vai fazer um bom capiteixo sem um bom estudo atuarial. Nós já estamos fazendo esse exercício, depende da idade da população contratada, depende das doenças que mais acontecem naquela população, depende se o sexo é masculino ou feminino, depende se vai existir prevenção ou não prevenção, e, acima de tudo, um controle tecnológico. Quando ele fala aí de startup, isso vem ao encontro de toda essa questão. Não adianta um lado querer colocar para o outro toda a responsabilidade. Isso tem que ser compartilhado, porque na hora que nós usamos um modelo como captation, que tem um valor determinado pelo número total de vidas, e a única forma de ganhar dinheiro é não fazendo, quem maior prejudicado é o paciente. E todos nós que buscamos qualidade não ficamos satisfeitos com os modelos propostos até então, tá? Para não queimar um nome, porque isso tem sido de uma forma
feita de uma forma sem conhecimento aprofundado. E vamos parar de brincadeira, não dá para fazer capitation pelo número total de vidas de um convênio, sem estudo atuarial, né? E sem tecnologia. Acho que esses 2 pontos é que vão permitir um capitation de uma forma que não prejudique nenhuma das 3 partes. Esse era o comentário que eu queria fazer, e aí eu deixo a palavra para vocês. A Thais Mene aqui comentou: muitas glosas são geradas pelas operadoras para ganhar tempo. Glosas técnicas. Eu quero fazer um comentário depois sobre essa fala de Muricy. Pode fazer. A palavra é sua. Bom, o Muricy posicionou muito bem, né, a questão de... As operadoras, quando buscam hoje, vão muito no sentido do que o Jonathan falou, de previsibilidade, né? E hoje também, né, quando a gente fala do capitation, o próprio pacote também, você tem essa questão de fato definida por parte de uma visão da grande parte das operadoras, que é efetivamente ter um compartilhamento do risco, né? O que você colocou se faz necessário, estudos atuariais, tudo isso, né? Mas o que a gente, no mundo mais prático hoje, tem de concreto as grandes operadoras, principalmente, têm um conhecimento muito forte da sua população, né? Elas até pouco trabalham no sentido de você ter um processo de cuidado de saúde dessa população, né? Mas ela tem muito conhecimento. De uma forma geral, quem está em operadora não tem essa percepção tão clara dos prestadores de serviço. Nem todos têm essa informação de forma tão consolidada sobre os seus usuários. E isso é fato até pelo modelo que a gente tem, né? As pessoas entram e saem. A gente tem aí projetado um cartão único de saúde que, de fato, não funciona, né? Então, você vai para uma operadora, o cara fez um atendimento lá, fez um outro prestador, o prestador não conhece o usuário. A operadora termina conhecendo mais até o uso do seu usuário. Então, a grande questão a gente precisa ter um avanço muito significativo na interoperabilidade dessas informações, né? A gente precisa crescer e, acima de tudo, como o Jonathan pontuou, né, haver uma transparência, uma confiança recíproca, né? Senão, a gente continuar nessa linha. Ou seja, eu vou querer lhe empurrar um negócio que vai reduzir meu custo, mas eu vou estar lhe colocando numa tarefa difícil, né? O prestador, por outro lado, às vezes também não vou ser assim tão transparente, porque esses caras vão me torpedear, vão me afundar, né? E por isso que você vê hoje o crescimento desse modelo verticalizado, porque você, dentro de uma estrutura dessa de operadora, está tudo na mão dele mesmo. Ele não tem que interagir, né, de forma mais significativa, ele conhece sua população e faz o melhor gerenciamento que ele acha necessário, né? Então, é um jogo, um jogo que ainda tem muito tempo a ser jogado e que precisa ter uma evolução muito significativa. Não sei se o Jonathan tem essa mesma percepção, como um prestador que está até numa ponta bem crítica hoje, né? Que vamos dizer assim, um modelo em que as pessoas estão num processo de transição, até de finalização de vida, né? E sob o ponto de vista de saúde, né, de custo de operadora, nos momentos em que se gasta mais, a gente, dentro de autogestão, principalmente que tem uma concentração significativa
população idosa, a gente tem essa percepção muito forte. Então, a gente tem muito a caminhar ainda. O fato é esse. Muito. Ambos os lados. Principalmente as pequenas operadoras, as grandes também, os prestadores. Mas a gente tem que teria que ter um norte. Eu sempre achei que o fato do SUS ter criado, e a própria ANS, quando passou alguns anos até a colocar toda operadora com cadastro beneficiário em sua rede, obrigatoriamente, ela tem que cadastrar o número do SUS. Né? Tem que ser identificado. Né? Então, a gente tem aí uma base que não é utilizada. Né? E se faz extremamente necessário se você pensar que você quer desenvolver política de saúde, seja ela para a população, quer seja ela no mercado privado, quer seja dentro da área pública. Antes daí da fala do Jonathan, eu queria só lembrar o seguinte: você fala uma coisa interessante, Pernambuco. A inexistência do prontuário único no Brasil e aquele projeto do RES, né, que é o Registro Eletrônico em Saúde, está andando muito devagar, e isso tira o controle total do sistema, porque a gente economiza de um lado e se repete muito exame, muito procedimento desnecessariamente. Só essa colocação que eu queria fazer em cima da sua fala, lembrando que o RES tem e precisa ser implementado, inclusive pelo SUS, para que tenhamos uma informação única de todos os pacientes. E isso vai ajudar em qualquer modelo de remuneração dentro daquele conceito de previsibilidade. Ou seja, senão não fica previsível. Eu não sei qual é o histórico de Pernambuco, ou de Tarcísio, ou de Antônio. Ou seja, você vai chegando por conclusão. Tem mais de 60, tem probabilidade maior. E, às vezes, o cara de mais de 60 está com a saúde maravilhosa. Eu pessoalmente, acredito muito de que a gente tem que querer ser um pouco de protagonista dessas transformações. Né? É muito complexo mudar o sistema de saúde, porque ele já existe há muito tempo. E quando eu olho, por exemplo, para os hospitais hoje, é muito difícil para os hospitais decidirem migrar para qualquer novo modelo de remuneração, porque toda essa estrutura de custos, da parte mais, assim, da raiz mais profunda, que é o plano de contas contábil lá, está todo feito para o modelo de remuneração atual. E aí, quando você fala sobre mudar o modelo, arrepia todo mundo. Então, eu estava num hospital tradicional quando surgiu o movimento de empacotamento, né, top-down dos operadores. E, assim, isso foi muito ruim para algumas especialidades, no entanto, foi muito bom para outras. E o que faltou, eu diria, Muricy, assim, quando você não se coloca como protagonista e você se coloca como deixa o sistema mudar para me encaixar, o resultado nem sempre vai ser tão bom para você. Aí você fica à mercê do que vai acontecer, de onde o vento vai te levar. Então, parte da minha provocação até no final lá da apresentação é que eu acho que assim os prestadores eles vão precisar se movimentar e se aproximar dos operadores. Não estou dizendo que o movimento é fácil, não estou dizendo que isso é resultado garantido, mas assim, quando eu sento numa mesa com o operador para discutir transparentemente aquilo que a gente está entregando enquanto desfecho e enquanto custo, e aí eu tenho que entender quais são as dores do outro lado lá também. Eu não posso pensar só nas minhas, né? Porque no final é uma relação de interdependência. Mas se a gente tentar se colocar nesse papel de eu vou ser um agente transformador, e vai dar trabalho, vai ser uma discussão de anos, não vai ser uma discussão de dias, tem que estar a fim de trilhar esse caminho. E eu, pessoalmente, gosto muito desse caminho. Gosto muito de sentar para discutir, para defender o modelo. E aí, continuo fazendo aquela defesa. Não tem modelo universalmente perfeito que vai ser aplicado
para todo mundo, vai dar certo. O que vai dar certo lá na Florence não necessariamente vai dar certo na Endogastro, né, de Tarcísio. E aí a gente vai ter que olhar para o nosso modelo e tentar saber o seguinte: o que está convergindo? As associações cumprem um papel muito importante nisso, né? As associações de hospitais gerais, de hospitais de transição, são lugares em que você senta para discutir em grupos de trabalho e tenta entender qual o modelo que é melhor para o segmento e não o melhor modelo para o CNPJ específico. Porque quando a gente pensa em CNPJ, aí a operadora vai dizer: mas eu nunca trabalhei assim. Como é que vai ser? Então, foi parte do que, inclusive, a gente ouviu bastante. Quando começamos nossa operação, a gente... mas a gente não conhece esse modelo. Mas a gente apresenta para você aqui, vamos testar, vamos fazer o piloto e tal. Então, tem que se colocar nesse lugar de querer participar da transformação, porque se aguardar os ventos soprarem, pode ser que quando sua vela estiver hasteada, você pode não ir na direção que você gostaria. E aí não vai ter tanta força assim para mudar a direção sozinho, né? Tem que tentar se conectar nos hubs existentes, né? Associações, parceiros, prestadores de segmento semelhante, e se plugar com as operadoras. Tem muita operadora disposta a discutir, não são todas, é verdade, mas tem muita fonte pagadora, muita autogestão que está disposta a sentar e dizer: tá bom, vamos fazer uma casuística aqui para a gente discutir um modelo e verificar qual a melhor forma de se trabalhar. E aí isso acaba beneficiando a cadeia toda. Não quero parecer muito utópico, não, mas é o que eu acredito. Acho interessante. É a utopia que muda o mundo, né? É acreditar em um modelo novo. Acho que está na hora de novas pessoas tentarem novos modelos. O exemplo da Florence, do atendimento dela, é fantástico. Tarcísio, é com você. Acho que está na hora de encerrar. Com certeza. Muito bem colocado. Acho que foi muito bom a palestra do Jonathan e do Antônio. Acho que contribuiu para todo mundo. E é bom ver pessoas aí que dominam tanto o assunto que estão falando. A gente queria fazer um agradecimento aos patrocinadores, que foi o SEBRAE, a Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviço de Saúde, ao grande Muricy Consultoria, que é o realizador, e ao Cinesan, o Sindicato de Estabelecimento de Serviço de Saúde do Estado do Amazonas. Pessoal, uma excelente tarde. Obrigado pela presença de todos. E amanhã tem mais, a semana inteira. 170 pessoas ainda aqui, viu, Muricy? Você está de parabéns, viu? Amanhã tem mais. Amanhã será às 15 horas, com a mesa sobre auditoria. Outro assunto também que interessa muito, criarmos um novo modelo de auditoria proativo. Vai pegar fogo. Obrigado aí, Muricy, pelo convite. Parabéns, conte sempre comigo. Um abraço. Obrigado, contarei sim. Tá bom. Jonathan, quando eu for em Recife, eu quero conhecer essa Florence aí, viu? Devo ir esse mês ou no próximo, viu? Fica à vontade, é só fazer o contato aí, marcar a visita. Pode dizer que se é do Recife, vai ser a melhor do mundo. Da América Latina. Verdade, começa por aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos aí que assistiram, hein? Boa tarde. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Tiago. Obrigado, Adriano.